E aí galera, tudo bem? Sexta-feira, hein? Futilife aí. Futilive, na verdade, né? Pra vocês aí de casa que ficam nos acompanhando todas as notícias do mundo da bola. Bom, seguinte, gente. A gente tem bastante coisa. Vamos falar primeiro, então, tem Copa do Brasil, tem também a projeção do Campeonato Brasileiro e também a gente pode falar também de algumas informações aí do mercado da bola que está movimentando, né? Já esse mês de julho. Bom, vamos começar então falando da Copa do Brasil, né? Que movimentou a quarta-feira. Tivemos, né, na verdade, dois jogos, um clássico mineiro entre o Atlético e o Cruzeiro e também o Inter versus o Palmeiras lá no Beira-Rio. Bom, sobre o Atlético e o Cruzeiro, já estava meio que tudo já pronto, já podemos dizer assim. O Cruzeiro venceu a primeira partida por 3-0, foi lá pro Independência só para segurar o resultado, mas acabou levando uma pressão. O jogo até que teve já podemos dizer, algumas tramas assim de emoção, né? Até por questão de expulsão, o VAR entrando em cena, mas foi um jogo um pouco mais tranquilo em relação ao placar. Já Inter e Palmeiras foi sim um jogo muito polêmico, um jogo muito disputado, muito corrido, porque querendo ou não, o melhor time da América, melhor elenco, mais rico aqui do Brasil, contra um time que está em ascensão e que deposita praticamente tudo, né, nessas competições de mata-mata, que é o caminho mais curto para chegar na Libertadores. Bom, o jogo foi, podemos dizer, marcado pela polêmica do VAR, primeiro por ter anulado, né, um pênalti em cima do Felipe Melo, que foi muito bem anulado, por sinal, e outro foi a questão no último minuto de jogo, o D'Alessandro acabou o escanteio, o Vitor Cuesta acabou fazendo gol, o juiz anulando, porque viu uma falta ali no meio da área do Cuesta em cima do Felipe Melo de novo envolvido nessa polêmica. Aí teve expulsão do D'Alessandro, teve confusão no campo e a partida foi para os pênaltis. Bom, o Internacional acabou vencendo a partida nos pênaltis, foi melhor durante os 90 minutos, acabou superando o Palmeiras, que deixou de garantir a vaga já no jogo aqui de São Paulo. Mas o que a gente pode ficar de lição realmente é que a força do Inter dentro do Beira-Rio é muito grande, o Inter vai levar isso para as outras partidas, agora vai pegar o Cruzeiro e vai usar o Beira-Rio vai usar esse fator casa aí para tentar superar o time de Mano Menezes. E o Palmeiras também mostrou algumas fragilidades, né? O time parece que entrou sem vontade, parece que o negócio dele é realmente o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores. A gente pode até, o Cezinha tá aqui, palmeirense, já dedurei já, falei mesmo. E, ele também diz também que viu o time com outro comportamento, então o time deixou muito a desejar. Acho que o pessoal do Palmeiras tem uma certa birra aí com o Daverson, acho que... O pessoal tá bravo com ele, bravo com o Moisés também, que perdeu aquele último pênalti ali. Então, o Moisés praticamente, todo Colorado adora o Moisés, né? Inclusive o Palmeiras, depois desse pênalti perdido, o Moisés também acabou perdendo a vaga no time na parada aí pro Lucas Lima, tá dando adeus aí ao time do Palestra Itália, tem uma venda, né, com um time da China, o Shandong Luneng. O time tem algum brasileiro nesse time, Cezinha? Cara, esse time, o Cuca já foi treinador, o Tardelli já jogou lá, o Jusilei. Tá, é um time conhecido. Conhece os brasileiros bastante e falaram que é uma proposta de 5 a 6 milhões de euros para levar o Moisés aí, que foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ter um retorno financeiro muito bom com o Moisés. Isso dá uma média de quase 20 milhões de reais, de um jogador que já tem aí praticamente acima dos 30 anos, que nem outro time do Brasil teria potencial para comprar ele, e ele já sai um pouco manchado, né, com reserva e também errando esse pênalti. Então acho que é um bom momento, um bom negócio para o Palmeiras. Bom, gente, Copa do Brasil, então o Grêmio vai enfrentar o Atlético Paranaense. Teve também esse outro jogo polêmico aí do Flamengo. A equipe de Jorge Jesus estava embalada depois da goleada de 6-1 em cima do Goiás pelo Brasileirão. Foi enfrentar o Atlético, o jogo foi 1-1 na primeira partida, lá na Arena da Baixada, chegou no Maracanã achando que estava tudo ganho, acabou aí levando uma ruim. A Atlético Paranaense, olha, esse time não é bobo, hein? O time é muito bem treinado pelo Thiago Luiz, tá sempre nas cabeças aí do Brasileirão. Ano passado ganhou a Copa Sul-Americana, tá aí também na Libertadores, então é um time que era muito bem treinado, muito bem esquematizado, né? O Bruno Guimarães é um jogador muito interessante, inclusive ele deve estar na Europa já, questão de meio ano, um ano, e provavelmente acho que ele só não foi para a Europa, para o Chelsea, porque o Chelsea ficou proibido, né, pela essa lei aí, né, do fair play, não vai poder contratar ninguém, mas realmente tem um time interessante. Tem o Lute, é um cara muito experiente ali no meio de campo, o Wellington, que dá todo o combate, o Bruno Guimarães, tem o Marco Ruben, também esse atacante argentino também, que sempre deixa o dele em partidas importantes, o Rony, que é um cara que veio, acho que se não me engano, do Audax, da Série B, e acabou aí fazendo uma grande temporada ano passado, e esse ano também é uma grande válvula de escape, né, do Thiago Nunes. O Nicão, que já está aí há anos já no Atlético Paranaense, também é um cara que tem bastante inteligência para jogar com a bola nos pés, sempre deixando os companheiros na cara do gol. A zaga também é um time muito bom, acabou perdendo o Renan Lodge agora para o Atlético de Madrid,
Mas tá aí o Márcio Azeredo, ele é o cara que não compromete, ele não é o mesmo nível, mas não tá comprometendo. E o Grêmio é o Grêmio, né, gente? O Grêmio, a gente sabe que o Grêmio é copeiro nesse tipo de competição, de mata-mata. Enquanto manter o Everton Cebolinha sempre vai ser favorito, é um grande atacante. Mas o Grêmio vive, acho que, o mesmo problema do Palmeiras e do Flamengo, a falta de um camisa 9, né, de um centroavante. O Palmeiras tem o Daverson e o Borja, mas os dois deixam a desejar ou não são aqueles caras de confiança, que todo jogo vão estar fazendo gol. Como é o Guerreiro no Internacional, como é o Marco Rubio no Atlético Paranaense, como é o Fred ali no Cruzeiro, como é o próprio agora Alejandro no Atlético Mineiro. Então são tradicionais camisas 9 que conseguem trazer um retorno aí, e sempre aquele cara está incomodando, abrindo espaço para os outros atacantes. Mas aí o Palmeiras realmente acho que não encontrou ainda com o Daverson essa figura do 9, realmente o Dudu tem que se desdobrar, o Zé Rafael, enfim. Acho que a qualidade do elenco do Palmeiras acaba prevalecendo aí, até fazendo o próprio Daverson jogando bem. Mas o Grêmio realmente com o André, agora o Viseu lesionado, o Tardelli sem condições físicas. E realmente o Grêmio acaba perdendo muito poder ofensivo, porque o Renato armou um time que depende muito no camisa 9. Tanto para puxar a marcação, tanto para fazer a parede. O Jael fazia muito bem isso. Com todas as críticas e defeitos, o Jael foi campeão da Libertadores assim. O Grêmio conseguiu, né, fazer o Jael jogar e ele conseguia realmente segurar, reter toda a zaga adversária. Então o Grêmio também está se reestruturando, todo ano perde um importante jogador, perde um craque do time, já perdeu o Arthur, já perdeu aí outros jogadores talentosos, tá para perder o Cebolinha. E o Luan é o cara que também foi o melhor jogador da América 2017, 2018 foi um ano muito ruim para ele, 2019 ele continua também numa má fase, inclusive Renato tenta reabilitar esse jogador, mas parece que ele não tem tanto interesse em se dar bem, ele sempre é especulado nesse tipo de janela de transferências, mas mesmo assim ele continua aí no futebol gaúcho. Bom, falando sobre futebol brasileiro então, na verdade sobre o Brasileirão, sábado já tem uma rodada bastante importante, tem vários clássicos, inclusive tem Vasco e Fluminense, tem Internacional Grêmio, tem Grenal lá no Beira-Rio, às 19 horas, e o Palmeiras vai até o Ceará. O Palmeiras realmente fez muita viagem, né? Jogou em São Paulo, depois foi para Porto Alegre, Porto Alegre vai cruzar o Brasil, indo lá pro Ceará para jogar contra o Ceará, um time que é chato jogar lá, a gente sabe que é um time que acaba praticamente fechando tudo, então o Palmeiras vai ter que ir para cima e mostrar todo o seu poder ofensivo. E também tem o CSA contra o Atlético Paranaense. Provavelmente esses times que estão disputando a Libertadores, que é na próxima quarta-feira, vai tudo com time reserva. Inclusive o Grenal vai perder um pouco dessa magia inteira, dessa peleia que a gente fala, né? Dessa briga que tem, dessa tradição, porque os dois times vão com as equipes reservas, porque tanto o Inter como o Grêmio tem partida pela Libertadores, e depois tem mais uma rodada do Brasileirão, e depois vem Copa do Brasil de novo, e que os dois times estão apostando muito nisso, porque querendo ou não é o caminho mais curto de chegar na Libertadores, e também a premiação é uma quantia milionária. Já no domingo tem Botafogo e Santos, o Botafogo tentando uma reabilitação também, e o Santos permanecer na briga ali. O Santos tá em segundo lugar, né, Cezinho? Tá em segundo, 3 pontos atrás do Palmeiras. 3 pontinhos atrás, a equipe do Jorge Sampaoli surpreendeu muito, foi eliminado de forma antecipada do Paulistão, foi eliminado aí da Copa Sul-Americana, e no Brasileirão tá surpreendendo realmente o Sampaoli a cada jogo mexendo no time, né, fazendo aquele verdadeiro quebra-cabeça e confundindo o adversário. Então é um time para tomar muito cuidado, mas eu acho que é um time que não tem fôlego para resistir até dezembro nessa competição. Então quanto mais gordurinha conseguir, né, vai poder depois perder alguns jogos, né, que realmente o time vai acabar ficando um pouco capenga, de podemos dizer, ao longo da competição, e vai ter que colocar realmente jogadores não do mesmo nível dos titulares para jogar nesse rodízio aí implantado pelo Sampaoli. Bom, depois tem Atlético Mineiro e Fortaleza, também acredito que o Galo, eu acho que vai com força total, já que o Galo está eliminado agora de todas as competições que disputou. O Fortaleza está fazendo, inclusive, podemos dizer, uma grande campanha, está na parte média, na zona mediana ali da tabela, mas para as pretensões do clube, que era só fugir do rebaixamento, o Rogério Ceni realmente conseguiu montar um time bastante competitivo. Já o Corinthians pega o Flamengo, inclusive esse clássico, podemos dizer, do Brasil, tem já uma rivalidade já entre o Carille e o Jorge Jesus. Quando o Carille era treinador na Arábia, ele jogou uma partida contra o Jorge Jesus acabou levando a melhor, foi 3-0, né, a equipe do Jesus, acho que é o Al-Ain, acho que é o Al-Hilal, e o do Carille era o Al-Wehda. Al-Wehda, é. E o Jorge Jesus acabou levando a melhor nesse clássico lá na Arábia. Aqui no Brasil, bom, sendo o jogo em Itaquera, acho que não tem muito favorito, né? O Palmeiras o Flamengo, desculpa, tá um pouco abalado com essa eliminação, ninguém esperava isso, até
pela forma que foi, né, nos pênaltis, no Maracanã lotado, e ainda perder chance, de 4 pênaltis perdeu 3. Ainda jogadores consagrados, como Diego, Vitinho, enfim, jogadores que são talentosos, que têm talento, que são caros, e aí acabaram não dando esse retorno para o Flamengo. Então o Flamengo tem duas coisas, tem a parte que está desmotivado, de tá abalado ainda com essa eliminação precoce da Copa do Brasil, mas também tem a motivação de ter que dar a volta por cima, e o Brasileirão é a esperança, né, de eles seguirem aí o ano e conquistar esse Campeonato Brasileiro que o time tanto sonha. Inclusive o Jorge Jesus falou nas coletivas que se tratando de Flamengo, não há outra palavra a não ser vitória. Então o Flamengo vai vir com tudo, acredito. Já o Corinthians naquele esquema do Carille, né? Esperar o adversário, aquele futebol mais reativo, né? Espera o time ser atacado para usar o contra-ataque na velocidade do Pedrinho, do Cleison, de outros jogadores aí do Love, enfim, que acaba também surpreendendo o adversário. Mas o Corinthians ainda a gente não conseguiu ver com o Carille aquele Corinthians campeão. Então o Carille ainda está achando peças, teve o reforço do Gil agora, inclusive a última partida ele já jogou muito bem. Então acho que a zaga está reforçada, agora com Cássio de volta, Fagner de volta, Gil aí de volta ao time, com mais Manuel, o Henrique, o Avelar, o sistema defensivo ali também, o Ralf fazendo essa função de primeiro volante, é um time muito forte. Só que o Carille não conseguiu ainda achar uma ligação entre o meio e o ataque, ele ainda está capenga essa questão do time, ainda não conseguiu achar a peça fundamental. Se é com o Júnior Urso, se é com o Jadson, se é com outro jogador, enfim, ele está testando ali Matheus Vital, está testando outros jogadores, mas nenhum ainda trouxe uma resposta rápida e tão positiva assim. Então o Corinthians ainda peca de boas atuações. Então é sempre os resultados do Corinthians, é sempre um jogo suado, um jogo disputado, aquele 1-0, aquele 2-1, é aquele jogo com cara de Corinthians mesmo, mas a torcida acho que deu uma cansada já de passar assim tanto trabalho. A torcida quer uma vitória mais tranquila, mais relaxada, e contra o Flamengo vai ser jogo duro, hein? Porque o Flamengo também é um time milionário, como o Palmeiras, tem um grande elenco, jogadores que precisam dar uma resposta rápida, porque senão todo o investimento vai ser em vão. Bom, o que mais então? Tem o São Paulo, gente. Segunda-feira o São Paulo entra em campo aí, se eu não me engano, às 10 da noite contra a Chape. E o São Paulo também tem outra coisa muito legal, que é raro isso. Quando a gente está falando de negociação, que o Moisés está indo embora, o Cebolinha pode ir embora a qualquer momento. Bom, tem o Antony, que podemos dizer que é a última revelação aí de Cotia, né, do São Paulo. Ele renovou o contrato com o São Paulo, recebeu um aumento salarial, um aumento bem substancial, sim. Mas o interessante é que ele rejeitou ofertas de grandes clubes da Europa, inclusive do Manchester City, do Guardiola, de outros clubes aí que estão de grandes ligas do futebol europeu. E ele renovou para ganhar até 5 vezes menos, né, Cezinha? Isso. Porque ele prefere realmente dar sequência à carreira dele no São Paulo, onde ele é titular agora, hoje indiscutível, onde a torcida gosta muito dele, virou um verdadeiro xodó. Ele é um cara que vai para cima, não tem medo, mesmo aí com 19 anos. Ele tem um futuro muito bom pela frente, então acho que não precisa ter essa pressa que outros atletas têm. Então ele está fazendo todo esse período de formação dele, de desenvolvimento aqui no Brasil, onde ele tem o apoio da família, a língua é a mesma, onde um time que ele já está encaixado, ele é titular. Então essa sequência de jogos vai ser muito importante para ele. Outros jovens, como o próprio Vinícius Júnior, o Rodrigo, que agora vai começar a etapa dele na Europa, no Real Madrid, no Real Madrid Castilha, né, que seria um time B, já optaram por treinar, já fazer outro tipo de formação nesses times. Já o Antony, eu achei muito legal disso. Hoje em dia a questão do dinheiro é muito forte, esses jovens acabam, até pelo sonho de querer jogar na Europa, ou já de garantir já a carreira, ou fazer de contratos longos, acabam indo para a Europa, muitos acabam se frustrando. O próprio Gabigol aconteceu isso, foi para o Inter de Milão, acabou jogando muito mal, foi para o Benfica, jogou muito mal, foi para outros times aí, acabou jogando muito mal, ou até nem jogando. Então ele acaba atrasando um pouco esse processo de desenvolvimento na carreira. Então a boa notícia é isso, eu acho que o Antony, além de ser um jogador muito inteligente, muito esperto, ele é São Paulino. E eu acho muito legal isso, tem muitos jogadores dos nossos próprios times que acabam fazendo carreira nesses times, porque realmente eles torcem pelos times, eles gostam, eles vivem aquilo, eles cresceram, estão desde os 12, 13 anos nesse time. Muitos dormiram em alojamento embaixo do estádio, então eles têm toda uma história. Então são jogadores que valorizam muito essa questão da história, da identidade. Então eu acho isso muito importante num período que a gente vê que o futebol está muito ligado ao dinheiro, os torcedores chamando os jogadores de mercenários. Então eu acho que com certeza a torcida do São Paulo vai ter um carinho ainda mais pelo Antony, vai cuidar dele ainda mais e vai ter um pouquinho de mais paciência, porque a fase do São Paulo não é tão boa, mas enfim,
essa é uma fase que o São Paulo tem time, tem elenco, mas eu acho que o Cuca vai conseguir aí encaixar as peças e formar um bom time. Perdeu agora o Pablo de novo, infelizmente, foi contratado a peso de ouro para ser camisa 9, mas jogou alguns jogos paulistão, acabou se lesionando, voltou agora da Copa América, no primeiro jogo voltou, acabou se lesionando de novo, vai ficar mais um mês fora, então o São Paulo acho que não conseguiu ainda ter realmente as melhores peças à disposição para, enfim, para poder o Cuca montar o time da melhor forma. Às vezes joga o Pato ali improvisado, às vezes joga outro atacante, mas o São Paulo tem realmente um grande elenco. Mocezinho, o que mais que a gente pode falar aí? O Marcos William, que é de Rondônia, ele perguntou quem que você acha que é favorito para levar a Copa do Brasil. Cara, você, ó, sinceramente, eu acho que vai dar a dupla Grenal nessa final, hein? Vixe, vai pegar fogo. Vai dar a dupla Grenal e eu acho que vai ter o problema que quem for pra final vai estar disputando a Libertadores junto. Aí que tá. Aí vai escolher entre quê? Imagina se Inter, Grêmio, Atlético Paranaense e Cruzeiro passam de fase aí na Libertadores. Chega a quarta de final, semifinal, ainda tem a disputa da Copa do Brasil. É difícil saber o que valorizar. Ou senão os jogadores vão realmente pro... Eu acho que é questão da superação, né? Realmente são jogos, todo mundo diz, né? Pô, os caras descansaram um mês durante a Copa América, agora já estão poupando os jogadores. Só que esses jogos têm uma carga física e emocional tão pesada que os atletas realmente sentem isso. O próprio Flamengo perdeu o Arrascaeta por causa disso, foi lesão muscular. Então esse excesso de jogos e jogos importantes, jogos que eles têm que dar 110%, então os times vão ter que optar realmente o que fazer. Claro que Libertadores tem todo um charme, tem todo um glamour, também financeiramente é muito bom, tu vai disputar o Mundial, vai ver se tu realmente vai disputar o título de melhor time do mundo com campeão europeu, só que a Copa do Brasil é também um campeonato muito, podemos dizer, rentável, e muito mais fácil de ganhar uma Libertadores. Então, eu acho que a dupla Grenal é a favorita, né, nesse quesito. O Cruzeiro ainda tá mal das pernas no Campeonato Brasileiro. O time do Mano tá ainda retomando o time. Eu acho que essa vitória de 3-0 no Atlético no primeiro jogo foi meio que uma vitória fora da curva, assim, que o time realmente não apresentou bom futebol. E eu acho que o Atlético Mineiro, mesmo perdendo essa vaga, apresentou para o Inter caminhos para vencer o Cruzeiro. E tanto o Grêmio também, acho que o Grêmio, o Atlético Paranaense é um bom time, é um time que também funciona muito bem no contra-ataque, só que o Grêmio tem uma força defensiva ali, é difícil passar alguma coisa lá por trás, e lá na frente, se o time tiver inspirado e tiver cebolinha, vai ser difícil encarar o Grêmio. Então, eu acho então que o Grêmio e o Inter podem fazer uma grande final, e acho que nem sei se a gente teve na história uma final de Copa do Brasil na dupla Grenal, vai parar Porto Alegre, vai ser muito legal. E a Libertadores rolando nesse meio tempo, com o Brasileirão também. Eu acho que quem estiver disputando esses títulos, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil, vai deixar um pouco o Brasileirão de lado. Querendo ou não, acho que o Brasileirão vai ficar mais aí na função aí entre o Palmeiras e o Flamengo, que tem os maiores elencos, mais valiosos, com os jogadores, tem mais opções e opções com qualidade. Esses outros times, tanto o Cruzeiro como o Inter, o Atlético Paranaense ou o Grêmio, quando perde uma peça, o time sente já a falta. Então são times ainda que dependem do investimento maior e nada melhor do que ganhar a Copa do Brasil, para ganhar uma bolada, para começar já a pensar no time de 2020. O Marcos Paulo, que está sempre aqui com a gente, ele falou que o Grêmio é time de chegada mesmo. O Grêmio tem essa cultura, né, de sempre vencer em mata-mata, time copeiro, né? Inclusive o Filipão já foi campeão assim com o Grêmio, o próprio Renato Gaúcho foi campeão da Libertadores, também Copa do Brasil. O Grêmio pode estar numa zica, num péssimo momento, mas chega na hora do mata-mata, é um time que é difícil de vencer. Parece que todo mundo se revela, os jogadores realmente se dão o máximo e o time sempre acaba se superando aí. Bom, acho que é isso, hein, Cássio? É isso? Foi bom. Beleza, gente? Então tá, a gente conseguiu dar um panorama aí de como foi as partidas da Copa do Brasil, projetamos aí também os clássicos desse final de semana do Brasileirão. E falamos um pouquinho também do mercado da bola, o Antony acabou ficando, esse confronto do Carille com Jesus e também o Moisés dando bye-bye aí pro time do Palmeiras após ser um dos responsáveis, né, podemos dizer assim, pela eliminação do time. Beleza, gente? Segunda-feira tem mais, né? Segunda-feira, a partir da 1h também, não sei se serei eu aqui ou a Sol, enfim, mas vocês estarão muito bem representados com o nosso time aqui, beleza? Até mais então, gente. Valeu a participação aí.